Olá pessoal, hoje vamos tratar de uma notícia sensacionalista que foi espalhada mais cedo este mês, mas que infelizmente eu ainda não tinha tido tempo de olhar a fundo. Eu precisava encontrar fontes que eu achava, que eu acredito serem suficientes para me levar às conclusões que eu vou chegar aqui com vocês, e para isso eu precisei ter algum trabalho pesquisando, né? Esse é um assunto que não tem nenhuma relação com a minha formação profissional, então eu preciso redobrar os meus cuidados. Eu preciso checar tudo mais vezes do que eu faço normalmente, então vamos lá. Hoje iremos tratar, como podem ver pelo título do vídeo, da notícia do vazamento radioativo do submarino russo. Irei inicialmente ler a notícia original, que foi copiada e colada por diversas outras agências e cada vez ficando pior em termos de honestidade intelectual. Focarei com vocês apenas nos pontos relevantes ao assunto da contaminação radioativa, deixando de lado outras questões que podem vir a ser abordadas na reportagem, como quantas pessoas morreram no acidente que levou esse submarino a naufragar, questões políticas em relação ao uso do submarino, a relevância dele no período da Guerra Fria, enfim. Tudo isso são questões que não são relacionadas à questão da contaminação, por isso eu vou simplesmente ignorar elas. Então, após ler a notícia, iremos tratar da área e da gravidade da contaminação por material radioativo, além da natureza do material radioativo que a notícia alega estar vazando. Como sempre, eu deixo links na descrição, suportando o que eu estou dizendo, mas antes de continuarmos, eu gostaria de deixar avisado que ainda existem mais algumas ocorrências deste mês que eu pretendo tratar com vocês, mas isso serão assuntos para vídeos futuros. Uma destas eu posso deixar até setembro, não tem grande importância porque ela vai ser relevante até setembro. E um outro comunicado que eu gostaria de fazer é que eu havia comentado com vocês em fazer um vídeo sobre o mito do lobisomem. A razão de eu não ter gravado e colocado esse no ar ainda é que eu achei melhor deixar este para outubro para tentar fazer pelo menos uma ou mais semanas, se eu conseguir conteúdo adicional, em outubro com um tema mais assustador, afinal, o Dia das Bruxas, essas coisas, né? Tentar fazer uma coisa um pouquinho mais climática nesse sentido, né? Um ambiente assim mais só pela diversão. Eu também quero deixar claro que, como estarei usando a fonte original, ela está em inglês. Ao usar a fonte original, eu evito confundir possíveis erros de tradução com o que foi apresentado originalmente. A fonte, o link está na descrição, vocês podem abrir no tradutor que vocês preferirem e traduzirem, se for necessário, se não podem acompanhar em inglês também, se desejarem. Então, agora vamos ao que é falado. Pessoal, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque estou gravando de madrugada, eu já estou cansado, então qualquer erro que eu cometa na hora de mexer nas coisas aqui durante a gravação, me desculpem se eu me perder em subindo, descendo aqui, porque eu tenho que controlar o que está sendo gravado e o que eu estou vendo. Bom, o que a notícia diz pra gente já no título? Um vazamento radioativo de um submarino nuclear russo que afundou. E aí eles colocam aqui sem perigo, sem ameaça, né? Isso não causa ameaça, esse vazamento não causa ameaça. Só que eles colocam o sem ameaça entre aspas. E eles apontam isso de acordo com pesquisadores noruegueses. O problema já começa no título. O sem ameaça, entre aspas, dá a entender que existe uma ameaça. Eles não falam aonde está ocorrendo essa contaminação, né, a área, nem nada assim. É uma manchete para chamar a atenção, para ganhar cliques. Não se pode colocar toda a culpa no jornalista responsável, porque
Nós sabemos que hoje em dia muitas vezes os jornalistas eles são pressionados a fazerem esse tipo de notícia clickbait. Então não é necessariamente uma questão da ética dele em si. Aí aqui falam, isso é importante. Um submarino russo nuclear afundou no mar da Noruega 30 anos atrás e está vazando, aí mais uma vez, altos níveis de radiação. Nós vamos ver o quanto altos são esses níveis. Mas os cientistas dizem que não é alarmante e, mais uma vez, eles são sensacionalistas, colocando o não alarmante entre aspas. Quando a gente coloca algo entre aspas nesse contexto, vocês sabem muito bem que dá uma impressão de ironia. E a coisa fica ainda pior. Eles falam que, de acordo com a Autoridade de Segurança Nuclear e Radiação Norueguesa, a DSA, o nível de césio radioativo encontrado em uma amostra foi 800 mil vezes maior que o normal. Eu quero que vocês prestem atenção nesse 800 mil, porque isso é relevante, nesse uma amostra e no normal, ou melhor, maior que o normal, tá? Porque é aqui que nós temos 3 erros. Entretanto, outras amostras encontraram níveis de radiação muito mais baixos. E o submarino naufragado não oferece perigo a pessoas ou vida marítima. É uma das poucas vezes que eles são honestos sobre a situação. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome do submarino. Me desculpa, pessoal, mas eu não sou fluente em russo e já está tarde. Qualquer tentativa seria desastrosa da minha parte. Mas enfim, aqui eles tratam da natureza do submarino, que não é relevante para a questão da contaminação, além do fato de que ele portava 2 ogivas nucleares. Também não é relevante o papel dele na guerra, as pessoas que morreram não é relevante. E aqui, o submarino está no fundo do mar norueguês, uma aproximada profundidade de 1.700 metros. E ele possui 2 ogivas nucleares com plutônio, né? Aí eles falam aqui a nuvem em ascensão. Quando as pessoas em geral leem isso, elas pensam na nuvem nuclear, aquela coisa da bomba e tudo mais. Ou seja, para chamar mais atenção. O submarino tem sido monitorado tanto pelos noruegueses quanto pelos russos. E a pesquisa em relação a este já tem sido feita há 20 anos. Mas essa semana, na semana que a reportagem foi escrita, os investigadores conseguiram detalhes sem precedentes, graças a um mini submarino remotamente operado que conseguiu pegar as amostras que eles trataram no artigo publicado pelo Instituto Marítimo. E essa reportagem supostamente estaria tratando a respeito de uma forma... Aí não consigo nem ser irônico com isso. Eles estão sendo desonestos mesmos. Bom, pela primeira vez os investigadores puderam ver dentro do submarino naufragado. Apesar de que previamente já haviam conseguido pegar amostras da água do mar e sedimento ali da região. Né? Agora vamos à questão... Eu não quero assinar essa...
essa agência de notícia que já me dá asco só de pensar. Os pesquisadores notaram uma nuvem subindo de um duto, acreditando ser a fonte do vazamento. Logo depois, eles tiraram uma amostra que mostrava um grande nível de radiação de césio comparado ao que normalmente é encontrado nos oceanos. Mais uma vez, o que é considerado normal é muito importante para que a gente veja isso mais adiante. A gente entender o contexto e entender o quão desonesto eles são. Eles estão dizendo que os níveis são muito elevados comparados com o normal. E mais uma vez, a nuvem, entre aspas, mais uma vez para apelar à imagem do cogumelo nuclear. Entretanto, a líder da expedição, Hilde Elise Heldal, eu acho que eu pronunciei isso corretamente, se não me desculpem, disse que tais níveis não são perigosos. E realmente não são perigosos, de acordo com tudo que eu pude checar. Aí eles deixam aqui um link para a publicação do Instituto Marítimo de Pesquisa. Instituto de Pesquisa Marítima, acho que seria a tradução melhor. Desculpa, pessoal, já está tarde. Meu cérebro já não está funcionando muito bem. São 4 horas da manhã. E que o limite de... os níveis encontrados da radiação de césio estão bem abaixo do que é permitido mesmo em alimentos. E nós vamos ver sobre isso mais à frente, é hilariante. Já no parágrafo seguinte, ele volta a falar high levels of radiation, altos níveis de radiação, encontrados apenas dentro do duto de ventilação e não na água ao redor. Esse artigo são momentos de honestidade salpicados em um mar de desonestidade. Heldal, espero ter pronunciado corretamente o nome dela, diz que, dada a profundidade do submarino, significa que poucos peixes ou vida marítima estão em risco. Os resultados, eles são preliminares e mais análises precisam ser feitas posteriormente. É claro que isso não é uma conclusão, pessoal. Qualquer cientista vai falar que mais análises precisam ser feitas quando nós temos uma situação que ainda está em andamento. Não há nenhum motivo para pânico agora, mas a situação pode mudar. E é por isso que eles vão continuar checando sempre até que não haja perigo nenhum. O perigo já é mínimo. E é mínimo mesmo se você for fuçar lá no tal duto com o vazamento. Bom, a questão da segurança do submarino. Aqui eles entram em questões ligadas à Guerra Fria e à política que eu não vou estar tratando aqui porque não tem nenhuma relação com o assunto da contaminação. Eles falam sobre quantos marinheiros morreram no naufrágio, falam da questão do nome e da missão ter sido dada como secreta, né, o nome do submarino e a missão deste. E toda essa questão. Isso aí não é relevante para a questão da contaminação. Em primeiro lugar, o tal, abre aspas, vazamento, fecha aspas, não se encontra nem sequer ao redor do submarino. Encontra-se apenas na água dentro de um duto no interior do submarino. Segundo lugar, o isótopo encontrado é o césio-137. Iremos tratar deste em detalhes e, por favor, não tirem conclusões antes de verem tudo o que eu coloco aqui no vídeo.
E se tiverem interesse por mais informações, as fontes estão aí à disposição de vocês na descrição. Se vocês pararem o vídeo no meio e tirarem conclusões a respeito do mesmo, vocês terão a impressão errada, uma vez que falarei também das preocupações envolvidas nessa questão. Para os brasileiros com 40 ou mais anos de idade, deve ser familiar o nome do isótopo envolvido, o Césio-137. Foi o mesmo que esteve envolvido no incidente em Goiânia décadas atrás. Fiquem à vontade para pesquisar a respeito. Eu também deixo um link na descrição tratando deste, caso alguém tenha interesse, mas não vou não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, pois fugiria do assunto. Esse isótopo tem uma meia-vida de aproximadamente 30 anos, ou seja, a cada 30 anos o nível do isótopo radioativo cai pela metade, à medida que o material vai se tornando estável. Então, hoje em dia já temos metade dos níveis iniciais, e perto de 2050 teremos menos de um quarto, e assim sucessivamente. Terceiro lugar, o número de 800 mil vezes mencionado nessa reportagem. E também temos a questão de que em algumas outras reportagens esse número é inflado ainda mais, dizendo que este é maior do que o nível normal de radiação. E falar isso é sem sentido, pois o Césio-137 se decai relativamente rápido, então ele não existe em nenhum nível ocorrendo naturalmente. Ou seja, 800 mil vezes, 1 milhão de vezes, enfim, qualquer nível que você queira colocar disso vai ser maior do que o que ocorre naturalmente, e é sem sentido, porque o que ocorre naturalmente é zero, e qualquer coisa vezes zero é zero. Mas vamos deixar esse erro na forma deles se expressarem de lado. Vamos tentar perdoar isso e seguir adiante para tratar das questões mais importantes. O importante é saber que é errado, eles estão tentando assustar as pessoas para vender mais jornais. Vamos tentar tratar disto como deveria ter sido descrito. No caso de encontrarmos Césio-137 em água, em que quantidade este se torna perigoso, e vamos comparar isso ao encontrado nesse caso. Vocês já devem poder ver na tela uma tabela que eu deixei com o Guia das Nações Unidas para a Segurança da Qualidade de Água em relação a isótopos radioativos. E lá deve estar destacado o valor do Césio-137. Está no canto inferior esquerdo. Tá, pessoal? Eu deixei ali tudo marcado com retângulos em vermelho, tá? Quem quiser fazer a conta, um dos números que vai ser necessário está aí marcado. Os outros a gente vai ver daqui a pouquinho. Pessoal, antes da gente continuar, me desculpem se eu começar a soar meio frustrado com o que eu estou falando com vocês, mas eu já falei esse trecho, eu já gravei ele várias vezes. E eu tenho errado a pronúncia da unidade ou errado ao ler o número. Então, por favor, tenha um pouco de paciência comigo, porque eu já estou ficando meio cansado de refalar a mesma coisa. Então vamos lá. Agora voltemos na nossa tentativa de colocar tudo no devido contexto para entendermos a real seriedade da coisa. O coeficiente para a dose segura de radiação na água é de 1,3 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, é muito pequeno. Tá? Ao multiplicarmos isso pelos níveis encontrados dentro do cano do submarino de 800 mil vezes, chegamos a uma dose de 10,4 millisieverts por litro de água. Agora vamos comparar essa dose que existe dentro desse duto, dentro do submarino, com as doses de radiação que normalmente encontramos com outros objetos e outras fontes no nosso dia a dia. Na descrição, as fontes que me permitem fazer tais comparações estão lá, todas. Vocês vão ter um pouquinho de trabalho para
checar tudo como eu fiz, se desejarem, mas vocês podem encontrar toda a informação lá e chegar ao mesmo cálculo que eu fiz. Fiquem à vontade para pesquisar e conferir os meus cálculos. Admito que já é tarde da noite, eu estou cansado e é possível que eu possa ter cometido algum erro. Isso é o mais honesto que eu posso ser com relação a isso, mas eu chequei o resultado algumas vezes. Mas enfim, vocês estão livres para conferirem as coisas. Eu acredito que os cálculos agora estão corretos, mas como eu sempre digo a vocês, confiram tudo, até mesmo o que eu falo. Ou vocês podem também fazer outras comparações com base nas informações e nos próprios cálculos de vocês. Eu quero destacar que a tabela de comparação da banana que está na tela apresenta a mesma em milirem, se eu não me engano. Eu não consigo ver agora porque para mim a imagem aparece pequena aqui, pessoal, eu não consigo ler o que está escrito ali. Deixa eu dar uma conferida, porque isso pode afetar os meus cálculos. Isso mesmo. Os cálculos estão em milirem. Eu sou muito chato, pessoal. Quero conferir tudo. Milirem, é isso mesmo. É que a unidade está abreviada, não é uma unidade de medida que eu estou familiarizado, eu não passo muito tempo mexendo com esse tipo de conteúdo, mas eu conferi mais uma vez para me certificar de que está tudo certinho. A tabela da banana, que vocês já podem ver na tela, está em milirem. A tabela da qualidade da dose segura de radiação na água está em milisievert. E na descrição do vídeo eu tenho um conversor lá que faz a conversão de uma unidade para outra. Então vocês só digitam os números de uma unidade, ele converte para as outras e vocês podem usar na outra tabela, tá bom? Desculpem se eu me repeti, desculpem se eu acabei perdendo mais tempo do que devia nessa parte, mas eu estou cansado, pessoal. Ao consumir uma banana, nós recebemos uma dose de 0,026 millisieverts. 1000 bananas resultariam em uma dose de 26 millisieverts. Isso nos leva a uma comparação de que, como em 1 litro de água nós temos 10,4 millisieverts, em 1 litro nós teríamos mais ou menos o equivalente a quase 500 bananas, um pouco menos do que isso. E eu pergunto a vocês, quantas bananas vocês já comeram na vida de vocês? A banana é um dos alimentos que, tecnicamente, é um dos mais radioativos que nós consumimos, mas a quantidade de radiação na banana é ainda assim desprezível. Não se preocupem, podem comer banana. Agora vamos a outra comparação. Vocês já tiraram um raio-x de algum dente? Se vocês o fizeram, durante o raio-x vocês receberam uma dose equivalente ao consumo de 5 litros dessa água contaminada dentro do duto. Vocês por um acaso vivem em alguma construção de pedra, tijolo ou concreto? Provavelmente sim, não é? A não ser que vocês vivam numa oca ou numa tenda, alguma coisa assim. Se a sua casa ou apartamento se encontra nessa descrição de algo feito de pedra, tijolo ou concreto, então só por vocês viverem dentro desse ambiente, vocês recebem em um ano 7 millisieverts, ou seja, 1 litro dessa água equivale aproximadamente a mais ou menos 1 ano e meio de exposição às suas próprias residências, sem contarmos qualquer objeto dentro da sua residência que possa ser mais radioativo do que a residência em si, né? Que venha a adicionar aí a essa quantia, enfim. Vocês já tiraram uma radiografia do tórax? Se já o fizeram, durante o exame, vocês receberam o equivalente a consumir 70 litros dessa água. Se considerarmos um consumo médio de 2 litros de água por dia, eu sei que o consumo de água por pessoa pode variar, dependendo do tamanho da pessoa. Se for uma criança é menos, se for uma pessoa maior, mais pesada, vai consumir mais água.
Mas, tirando a média de 2 litros de água, então seria o equivalente a beber exclusivamente essa água radioativa por mais ou menos um mês para se equivaler à radiografia de tórax. Os níveis de radiação encontrados ocorrendo naturalmente pelo mundo variam bastante, mas entre os maiores encontrados temos algo em torno de 260 millisieverts por ano e pessoas vivem nesses locais sem qualquer efeito negativo. Isso equivale a 26 litros de água encontrada dentro do duto neste submarino. Ou seja, seria algo como consumir a água desse duto por quase 2 semanas exclusivamente, né? E nenhum destes exemplos que citei causa qualquer efeito colateral se for praticado ou consumido, enfim, de uma forma racional. É claro que não se recomenda a ninguém a se colocar propositadamente em uma situação de receber doses adicionais de radiação sem qualquer motivo. Também temos que levar em consideração os diferentes tipos de radiação, isótopos radioativos e como estes afetam o nosso organismo dependendo do tipo de contato. No caso do césio-137, ao este ser colocado na água, leva a uma reação que torna este em hidróxido de césio. O maior risco em termos de radiação do césio-137 é a radiação beta emitida por este, que fica presa dentro do corpo. A radiação gama vai escapar, então ela vai ser emitida, atravessar o corpo, vai para o ambiente, vai atingir outras pessoas e outros objetos que estejam ao redor, mas ela não vai ficar presa dentro de você. A radiação beta, ela tem pouca capacidade de penetração, ela vai ficar presa dentro do seu corpo. A meia-vida biológica do césio é em torno de 70 dias com o devido tratamento. Ou seja, o seu corpo levaria 70 dias para se livrar da metade do césio-137 que você consumiu se você receber o devido tratamento. Em 140 dias desse tratamento, teria-se apenas 25% do inicial e assim sucessivamente. Também temos que levar em conta que o césio-137 é similar ao potássio e rubídio na forma como este se comporta dentro do corpo. Então também temos que levar em conta um possível envenenamento químico dependendo das quantidades envolvidas. Mas mais uma vez, a quantidade aí de radiação é muito pequena. A pessoa precisaria de uma exposição maciça, prolongada, para que viesse a ter algum efeito. Ou seja, não é aconselhável que ninguém vá até esse submarino e consuma a água que está dentro desse duto, ou use ela para tomar banho, ou qualquer coisa assim, ou de alguma forma extraia essa água e faça uso dela. Ou seja, isso não é aconselhável. Mas a não ser que você vá e se exponha diretamente à água que está dentro do duto, dentro do submarino, não há risco. Espero ter deixado claro que não existe nenhum perigo extraordinário nem para nós, nem para a vida marinha ao redor do submarino, uma vez que a água ao redor do submarino não apresenta nenhum grau de contaminação. Como eu disse já mais de uma vez e quero deixar bem claro, a contaminação é na água dentro do duto, dentro do submarino. E mesmo assim, como acabamos de ver, os níveis não são absurdos como as reportagens tentam fazer parecer. Isso tudo é para causar pânico, chamar atenção e vender mais jornal, render mais cliques. Mas uma vez que nós colocamos tudo no devido contexto, nós entendemos que não tem nada a ser motivo de pânico. E os próprios cientistas que foram usados como fonte já dizem que não há motivo para pânico. As comparações que eu fiz foram mais para tentar colocar tudo em um contexto que a maioria das pessoas entenda, que eu mesmo possa entender, porque eu não sou um perito nesse tipo de coisa. Mas as fontes estão aí para que vocês possam conferir e fiquem à vontade para fazer isso. Então, dessa vez, como usual, eu encerro o vídeo com vida longa e próspera.
O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!